Olá, meu nome é Bárbara Alves de Souza e meu trabalho é sobre a diversidade de agentes de controle biológico de insetos fitófagos em áreas de cultivo de feijão no Paraná. A expansão da área de cultivo do feijoeiro sob sistema de irrigação, o cultivo sucessivo, o uso intensivo das áreas e dos inseticidas causam um aumento da intensidade de pragas. Esse aumento colabora para a utilização dos inseticidas de forma indiscriminada e constante, tornando cada vez mais complexo o controle dessas pragas. A união dessas ações diminui a biodiversidade e a população de organismos benéficos dessas áreas. Então, o objetivo do trabalho é avaliar a ocorrência de grupos de predadores e parasitoides como potenciais controladores de insetos pragas do feijão. Metodologia: o monitoramento e a coleta dos insetos foi realizada semanalmente pelos técnicos extensionistas do IDR Paraná. Os 8 municípios estudados utilizaram a variedade Uirapuru. Esses municípios eles foram divididos quanto à safra, que poderia ser da seca ou das águas, e quanto ao método de controle, que poderia ser o convencional ou o manejo integrado de pragas. As amostras foram obtidas por armadilhas de interceptação de voo do tipo Malese, e foi feita a identificação e posterior encaminhamento para o Laboratório de Entomologia da UEL. Assim, foi realizada a triagem através do uso do microscópio estereoscópio e as chaves de identificação. Essa triagem foi feita ao nível de família ou gênero, dependendo do grupo de inimigo natural. Nessa imagem é possível observar as armadilhas de interceptação de voo utilizadas a campo. A caracterização dos inimigos naturais foi feita quanto à riqueza, à abundância, à diversidade e à equitabilidade pelo índice de Shannon-Wiener. E a similaridade entre as áreas foi analisada pelo método de agrupamento pelo índice de Jacquard. Os principais resultados encontrados foram a presença de 584 insetos predadores, divididos em 3 grupos principais. O primeiro e maior grupo foi o do Dolicopodidae. Esse é uma mosca predadora de pragas como mosca branca e trips. O segundo grupo foi do Coccinellidae e o terceiro grupo do Dermaptera. Quanto aos insetos parasitoides, foram encontrados 378 espécimes. Dentre essas, os 2 grupos principais foram do Tachinidae e do Copidosoma. Ambos são parasitoides de percevejos e lagartas. O Tachinidae e o Copidosoma tiveram os seus maiores valores no município de Pinhão, enquanto o Tachinidae esteve presente nos 8 municípios estudados, o Copidosoma esteve presente em 5 municípios. Na imagem A, é possível observar espécies de Tachinidae, e na imagem B, é possível observar uma lagarta e uma pupa normais, e ao lado destas, pupas parasitadas pelo Copidosoma. Nessa segunda imagem, observamos o Copidosoma adulto emergindo da pupa parasitada, e cerca de 900 espécimes podem sair dessas pupas. Quanto à riqueza, o município de Pinhão foi o que apresentou a maior quantidade de grupos e o município de Paula Freitas foi o que apresentou a menor. Quanto à diversidade e equitabilidade, os 2 municípios que apresentaram índices equilibrados foram o município de Cândido Abreu e o município de Guaramiranga. A análise de agrupamento demonstrou que existem 2 grupos com aproximadamente 70% de similaridade. O primeiro grupo é composto pelos municípios de Antônio Olinda e Guaramiranga, devido possivelmente à sua proximidade geográfica. E o segundo grupo é composto pelos municípios de Paula Freitas e Piraí do Sul, devido possivelmente ao perfil dos grupos de predadores que é semelhante entre esses municípios. Conclusão: é importante que haja comparação entre os métodos de controle do manejo integrado de pragas com o uso convencional, pois, com o nosso trabalho, foi possível observar que os municípios que utilizaram um método de controle do tipo MIP foram aqueles que obtiveram os maiores índices de diversidade de inimigos naturais. Entre os predadores, destacaram-se moscas da família Dolicopodidae, e quanto aos parasitoides, houve destaque para os Tachinides e para as espécies de Copidosoma. Os meus agradecimentos vão para o orientador, o Aires, o coautor, o Adriano, os técnicos extensionistas do IDR Paraná e para a Fundação Araucária pelo apoio financeiro.